Fala galera, estamos aqui para mais um GLT Cast. Estamos aqui com a ilustre presença do Giovanni, né? Estou aqui de primeira mão, substituindo a Lari, assumindo essa difícil missão de substituir a Lari. E hoje eu estou aqui com o nosso diretor, Paulo André, e a Poliana, que é a arquiteta convidada para falar um pouco hoje sobre acústica. Poliana, seja muito bem-vinda, faça uma apresentação aí do teu trabalho. Muito obrigada pelo convite. Eu sou arquiteta, né? Apesar de a gente não associar muito a profissão da arquitetura com isso, mas meu mestrado é em acústica de edificações, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conforto acústico nas edificações. Paulo André, quer colocar alguma coisa? Não, legal, aqui na GLT é o Inter que a gente se preocupa muito nos nossos empreendimentos, né? O conforto acústico, como a Poliana estava falando antes aqui pra gente, mas apesar de a gente se preocupar, ainda falta conhecimento, né? Então nada melhor que estar aqui com uma especialista. Um item que já vem, um nome que já vem na mente é ruído, né? Então a gente queria entender o que é ruído, o que é barulho, tem diferença? Tem um conceito para isso, Poliana? Tem sim. Na verdade, o conceito de ruído ele é bastante subjetivo. Então, o grande conceito de ruído é que o ruído é todo som que é indesejável em uma determinada atividade. Então, às vezes, a atividade que você está executando, que é descansar, dormir, é indesejável uma televisão ligada, mas às vezes a outra pessoa que está assistindo a televisão é desejável, né, aquele ruído. Então, ou uma confraternização, quero ouvir uma música. Então, ruído é todo aquele som que é indesejável. Só que a gente fala erroneamente o conceito de ruído associado a muitas outras coisas, quando, na verdade, tem esses critérios que são subjetivos. Então, de uma forma geral, o ruído ele vai depender principalmente, né, de 3 situações. A atividade que você está executando, onde você está executando, então, né, se você tem um entorno que está influenciando por conta de tratamento acústico, se é bom, se é ruim, ou se tem um ruído externo que está atrapalhando, e critérios subjetivos da própria pessoa, né? Às vezes a sensibilidade da pessoa é maior ou menor. Então, são esses 3 pontos mais importantes para a gente classificar um som como ruído ou não, porque a gente fala mesmo de som. Quando a gente vai tratar das interferências do conforto acústico na edificação. E o ruído ele pode vir de várias formas. No nosso caso, num apartamento, né? Tem diferença? Tem ruído aéreo, tem ruído... Eu sempre tenho aquela dúvida, às vezes dá um barulho, a gente não sabe se está vindo de baixo, da rua, de cima. Tem diferença de ruído? Na verdade, a gente quer saber o tipo de... Uma pessoa com um aspirador de pó em cima, tem uma diferença de alguém caminhando, com impacto? Tem. Então, consegue explicar melhor? A gente tem... É bem legal falar sobre isso, porque a gente tem... aí, usando o conceito dos sons, né, os diferentes sons que a gente tem, mas colocando a palavra ruído, porque tem isso. A gente tem, hoje em dia, uma norma que vai dizer o que são cada um desses sons. E na terminologia, a gente diria som, né? Som aéreo, som de impacto. Mas tudo bem, de uma forma geral, a gente acaba falando ruído aéreo, ruído de impacto. Então, existe sim uma diferença na edificação. A gente tem 2 ruídos que estão predominantes, né? Apesar de existirem outras formas também, o ruído hidrossanitário, que vem pelas tubulações. Os que mais interferem é o ruído aéreo, que a gente mais percebe é o ruído aéreo, e o ruído de impacto. Então, sim, um aspirador de pó ligado ou um liquidificador, talvez o aspirador de pó, ainda assim o aspirador de pó vai entrar também o ruído de impacto. Vou explicar por quê, mas é porque a gente tem o ruído aéreo, que é aquele ruído que se propaga ou que se é transmitido pelo ar. Então, o que está saindo da televisão, de uma caixa de som, vai ser propagado pelo meio aéreo e por isso ele é chamado de ruído aéreo ou som aéreo. E o ruído de impacto, ele precisa de 2 materiais em choque para acontecer, uma vibração, né? Então, o aspirador de pó poderia estar em choque, em contato com o piso, arrastando no piso e, nesse meio tempo, gerando uma vibração. Está mais associado com o caminhar de pessoas, né? Os passos, o salto alto. Muita gente fala salto alto, mas às vezes pode ser um sapato. É o vilão, né? Pode ser um sapato também, sem salto, que está fazendo aquele barulho também. Né, o pet, a unha dos cachorros, dos animais. Particularmente, quando eu caminho muito com a sola, então dá aquele tuque. E eu ia falar isso, na verdade, associam muito com o sapato e com o salto, mas tem vários estudos que mostram que o próprio caminhar
pode ser de pantufas, né? Dependendo do desempenho que a gente tem na edificação, ele vai gerar um impacto, vai vibrar a laje e vai transmitir para toda a edificação. E aí, acho que até uma grande curiosidade que a gente tem, eu trabalho bastante atendendo esse tipo de reclamação, às vezes do usuário que está na edificação. A gente vai fazer a medição e ele fala, eu tenho meu vizinho de cima, ou eu sempre tive problema com o vizinho de cima, aquele ruído de impacto, né? Aquele que o arrastar de móveis ou caminhar, correndo, gente correndo. Fala assim, a pessoa caminha pesado. Na verdade, a pessoa está andando normal, é porque a laje gera uma vibração que a sensação que a pessoa tem embaixo ou em uma outra unidade de apartamento é como se a pessoa estivesse caminhando pesado. Mas, curiosamente, como é um ruído estrutural, a gente fala sempre no telefone sem fio ou na corda do violão. Às vezes, um ruído que está sendo gerado no primeiro pavimento pode chegar no 5º pavimento, num apartamento que está lá no 5º andar, como se tivesse vindo de cima, e na verdade não é. Então, às vezes, tem aquela pessoa que e fala acontece assim, isso, dizer, o cara achar que o vizinho de cima a vida toda incomodou ele, e depois ele chegar à conclusão que não era o vizinho de cima, era às o outro. vezes não tem morador, às vezes quando ele fala, não, agora eu vou contratar uma pessoa para vir aqui fazer um laudo, vem aqui fazer uma medição, não tem morador, tem 5 anos que está desabitado. E já teve gente também que falou assim, eu mudei de apartamento, eu tinha um apartamento que era meu, eu aluguei um apartamento na cobertura em um outro prédio e eu continuo ouvindo gente em cima caminhando. Aí tem que explicar que é isso, essa questão da vibração. Então, às vezes cai uma bolinha de gude no no apartamento, no primeiro pavimento, vai vibrar até o último pavimento. É como se fosse mesmo uma corda de violão. Você puxa ela numa ponta e ela vai vibrar até a outra. Legal. Acho que a gente pode falar daqui a pouco sobre de que forma que a gente diminui esses sons, né? Ou esse ruído. Mas ali estava falando do ruído aéreo, né? E eu queria perguntar, ou do som aéreo. Pode falar, né? Ruído aéreo mesmo. O ruído aéreo. Se o entorno tem diferença, por exemplo, imagina um carro com som ligado na rua. Tem diferença se está, por exemplo, aqui na Praia Grande, onde a gente tem prédios baixos, sei lá, mais integrada à natureza, ou numa grande cidade? Tem diferença nisso? Sim, existem várias condicionantes do entorno que vão influenciar no quanto que o ruído vai chegar num apartamento, né? Tem essa relação, sim, com o quanto edificado se eu tenho mais edificações, o som ele vai ficar concentrado, vibrando mais entre as paredes, como se a gente tivesse vários espelhos acústicos. E se for mais aberto, teoricamente, o som vai se dissipar mais. Mas também tem essa relação com o entorno. A gente, né, quando a gente for falar um pouquinho sobre essa relação normativa, a gente tem também o quanto que influencia. O ruído do entorno vai influenciar na adoção de critérios na edificação para isolamento. Mas, sim, em teoria, depende, claro, do ruído que é gerado naquele local, mas se eu tenho um ambiente de entorno mais aberto, o som vai se dissipar com mais facilidade. E se eu tenho um ambiente que é mais edificado, ele vai... o som, o ruído de tráfego, né, os ruídos que estão sendo gerados ali nas ruas, eles vão vibrar mais entre as edificações, como se fossem vários amplificadores. Legal. E tem a norma, que a gente já pode depois falar sobre a norma, mas de que forma que a gente consegue, por exemplo, aqui na construtora, de que forma que a gente consegue atenuar o barulho entre pavimentos e também na fachada, sei lá, que tipo de materiais a gente pode usar para que diminua ou para que tenha esse conforto acústico, vamos chamar assim. E até complementando a pergunta, não só a construtora, mas sim como a pessoa pode fazer para diminuir essa acústica que vem de fora, né? Uhum. Quando a gente, na verdade, eu começo pela fachada, né, que separa o interior do exterior. Na verdade, as construtoras acabam começando pela fachada. Então, vamos colocar uma esquadria que vai isolar bastante o ruído externo. Na verdade, a gente tem até tem que ter um equilíbrio. A esquadria não pode ser nem muito isolante, nem não isolante. Porque, às vezes, quando a gente isola muito o ruído que vem de fora, a gente cria um ambiente muito silencioso dentro da edificação e aí qualquer ruído vai incomodar. Então, qualquer vizinho vai incomodar muito mais do que se você tivesse o que a gente chama de ruído de fundo, que é o ruído que ele vai mascarar, ele funciona como... Ele mascara os outros ruídos, né? Ele vai sobrepor os ruídos que são mais baixos da edificação e aí eu vou me incomodar menos se eu tiver um bom ruído vindo de fora também. É um equilíbrio entre o ruído que vem de fora e o que vem de dentro. Normalmente, estou falando de esquadria, mas normalmente a gente isola as edificações com peso, com densidade de materiais construtivos. Então, uma parede mais grossa, uma fachada mais grossa. Só que hoje a gente já tem sistemas construtivos que são mais leves, que com menos espessura, com menos peso, eu consigo resolver
isolar esse ruído aéreo. Acho que daí o maior problema está mesmo dentro da edificação, porque hoje as construções já estão se adaptando bastante com relação à fachada, o isolamento do interior e exterior. Tem que tomar cuidado, é claro, com essa questão das esquadrias, porque a gente... Vou colocar uma super esquadria, vou isolar ela bastante, o apartamento do exterior, e aí a pessoa vai ficar mais sensível ao ruído internamente, e um espirro do vizinho vai incomodar mais do que como se normalmente incomodaria. Mas... E entre os pavimentos, o que é usado? Tem uma camada ideal? Eu tenho isso. O que seria o ideal hoje não entre existe pavimentos? a gente fala, né? Não existe uma receita de bolo para todas as unidades habitacionais. Então, não existe um padrão. Mas, normalmente, o que se faz é o que a gente chama de contrapiso flutuante, que é o que vai isolar o ruído de impacto, que é o que é mais difícil de isolar, né? Que a gente trabalha com material resiliente, então uma manta isolante, que existem de vários materiais diferentes. É um material resiliente que ele vai amortecer essa vibração de impacto entre duas unidades habitacionais. E ele vai funcionar também como um isolante ao ruído aéreo entre duas unidades, entre piso, principalmente. Mas, pensando, então, no que o usuário poderia fazer, trabalhar da mesma forma, com materiais que são amortecedores de vibração, né? Então, assim, algumas coisas que as pessoas podem se atentar em casa. Colocar, né, os móveis, quando se arrastam, às vezes parece que... Putz, a pessoa está fazendo uma mudança lá em cima, porque está arrastando. E, na verdade, não é nada. Ela só puxou uma cadeira de jantar para sair da mesa de jantar. Vou ter que colocar tapete na minha casa? Não precisa. Talvez colocar, né, borrachas, aqueles amortecedores embaixo dos móveis. E também vale lembrar que a gente, convivendo em vizinhança, assim, né, com unidades habitacionais muito próximas, cuidar um pouco com a comunidade. Tem que prevalecer o bom senso também. O bom senso também prevalece. Voltando ali para a parte entre lajes, então, eu vou dizer o que a gente usa aqui, seria mais ou menos isso, né? Então, a gente tem piso, o contrapiso, a manta, aí a laje. Aqui a gente usa a laje geralmente de isopor, para já... O isopor é um isolante acústico ou não? O EPS, né? Que eles o EPS falam. não é um isolante acústico. O EPS É um dos mistérios do famoso material termoacústico, mas ele tem um desempenho, claro, térmico. Ele funciona bastante para o térmico, mas acusticamente ele não tem um desempenho considerável. Ele não é considerável, assim, para acústica. Não é considerável. E aí abaixo da laje teria uma camada de ar e o forro de gesso, né? Essa camada de ar também ajuda bastante. Ajuda bastante na acústica. No isolamento do ruído do som aéreo. Então, essa câmara de ar que existe entre o forro de gesso e a laje contribui bastante para esse isolamento do ruído aéreo. E o contrapiso flutuante é isso que você falou mesmo. O contrapiso ele é construído em cima de uma camada resiliente, que é essa manta. E aí é como se essa manta ela elevasse o contrapiso numa flutuação. Então, a gente faz o isolamento dessa forma. Eu não tinha pensado dessa forma. Então, é como se ele isolasse o contrapiso da laje mesmo, exatamente. Né? E ele tem que ser sempre, né? Tem aquele cuidado de executar ele com a dobra no rodapé. Com a dobra no rodapé. Porque daí tudo que se você não executa a dobra, o que acontece é que o contrapiso ele vai encostar, vai ter o impacto sendo gerado no piso, e o contrapiso vai vibrar a parede, que vai de novo passar para o restante da edificação. Só. Então é como se você criasse uma espécie de, eu costumo falar, uma piscininha, né? Então aquela piscininha vai flutuar e ali você gera um ruído de impacto, vai estar sendo todo amortecido pela execução desse contrapiso flutuante. E hoje eu acho que essas mantas, a gente tem as mantas que a gente usa, são mantas feitas de materiais recicláveis, a gente tem hoje, e que obedecem à norma, porque também tem a normativa, acho que a gente pode entrar na normativa, e a normativa, a manta deve obedecer uma norma, imagino eu, Sim. Uma norma de desempenho. E até reforçando, é obrigatório o uso de manta de isolamento, não é? Como é que funciona hoje na construção civil? A manta não, vou dizer. A manta não, ou sim ou não, depende. O que a norma vai dizer hoje sobre desempenho acústico nas edificações, que é obrigatório para edificações residenciais, que é a NBR 15.575, desculpa, ela vai dizer que eu tenho que ter um isolamento mínimo obrigatório entre paredes, entre fachadas, né? Vai entrar vários sistemas. O sistema de fachada e cobertura, que isola o interior do exterior. Depois eu vou ter as vedações verticais entre unidades habitacionais, as vedações verticais entre unidade habitacional e circulações, então áreas de uso comum, e as vedações horizontais, que são os piso e cobertura, que estão entre apartamentos e também entre apartamentos e
áreas de uso comum, né? Principalmente salão de festa, então áreas que são de uso recreativo. E daí, o que ela vai dizer que é obrigatório são os níveis de isolamento que eu tenho que ter entre esses sistemas. Então, se eu tenho dormitório com dormitório, a vedação vertical ela é mais restritiva. Eu preciso ter um isolamento maior entre dormitórios. Esses níveis, eles são medidos? Como é que são esses níveis, né? Eles são medidos... a única forma de comprovação hoje, nesses que você vai dizer... está atendendo, é fazendo uma medição após a unidade habitacional entregue. Mas eles já são, hoje em dia, todos os fabricantes, eles estão já, para atender esses níveis, eles estão tendo que contratar ensaios laboratoriais para dizer, olha, o meu sistema construtivo, que é de bloco mais tantos centímetros de reboco, está tendo um isolamento X. O meu sistema construtivo, que é de drywall, de tantos centímetros, tem o isolamento Y, associado com um piso, né, aí, o contrapiso flutuante. Então, o caso da manta não é obrigatório a manta, mas eu tenho que atender o isolamento mínimo entre apartamentos. E como eu vou atender, aí é uma composição que, geralmente, ruído de impacto é muito difícil não atender sem a manta. Então, por isso que a gente fala que é obrigatória a manta, mas ela não é obrigatória como um item obrigatório. O que é obrigatório é o ruído de impacto. Atender o mínimo. Então, a gente faz um teste que é com uma máquina de impacto, que são martelos que simulam o impacto na unidade habitacional de cima, e faz a medição do ruído embaixo. Esse ruído tem que estar dentro do mínimo aceitável para dizer que está atendendo a norma de desempenho. Esse mínimo aceitável é em decibéis? É em decibéis. Em decibéis. O ruído de impacto é o único que a gente mede pelo ruído que a gente está medindo no local receptor. Então, o aceitável para mínimo é de 80 decibéis. Acima de 80 decibéis, eu já tenho um nível que não é aceitável. Na verdade, é decibéis. A gente seguiu uma vida inteira lendo nos livros decibéis, mas é decibel. É decibel. É decibéis. Porque vem do sobrenome, de nome próprio. E até uma pergunta um pouco mais voltada para a prática. Eu consigo detectar e falar assim, opa, esse isolamento tá errado. Com um barulho que vem de cima, por exemplo, alguém caminhando na ponta do pé, ou, sei lá, um cachorro andando, não tem... Como eu identificar? Não. Sim, hoje em dia a gente tem vários aplicativos que dá para você medir, né, no celular, mas aqui a sensibilidade... Eles chegam perto dos aparelhos, não? Depende. Se a gente usar um aplicativo ali... O famoso depende. A gente sabe hoje em dia que com os microfones eles são super sensíveis, então para o equipamento existe um equipamento que ele é normatizado, tá? Tem que atender todas as normas para fazer a medição, e o microfone é super sensível. A parte mais sensível e mais cara do equipamento é o microfoninho. Então, imagina o microfone nosso do celular. Eu sempre brinco, aonde você leva o seu celular? Na praia, enche de areia. Quantas vezes já limpou o microfone do seu celular? Quantas vezes já higienizou o seu celular na ponta do microfone? Então, assim, ele vai... a sensibilidade... Perdendo a sensibilidade, né? E um aplicativo, né? Claro. O aplicativo ele não tem também toda a construção de software que é um equipamento de medição. Mas... dá para ter uma comparação, assim, talvez comparar medindo aqui na sala, medindo aqui no quarto, olha a diferença que dá. Dá para ter esse nível comparativo, mas não é bem tão perceptível. Mas então, se o aplicativo marcar 100 ali, daí tem que ter já um barulho que... Sim, com certeza. Tá muito... Na verdade, 80, curioso, hoje em dia, para a norma de desempenho, o mínimo seria 80. Depois a gente tem os níveis... O mínimo é obrigatório. Depois a gente tem os níveis intermediário e superior, que vão dizer que você tem um isolamento intermediário ou superior. O ideal para o ruído de impacto é atender o superior. A gente fala bastante disso nos congressos, nas discussões sobre conforto acústico, que hoje em dia a normativa brasileira ainda peca muito na questão do ruído de impacto, porque o ruído de impacto que é incômodo, ele está dentro do mínimo. Então, assim, incomoda... Todas as normativas de países de referência já são... O mínimo é o que a gente considera o superior no Brasil. Então, imagina que você vai para a Austrália, o nível mínimo de desempenho lá é o que hoje aqui a gente considera superior. É inaceitável para eles o nosso nível mínimo, porque não é um nível de conforto, é um nível de incômodo extremo. 120? Não, aí é mais baixo. Que daí a gente vai para o isolamento de 60. Significa que embaixo é aceitável receber até 60 decibéis. Claro, é inverso. É o inverso. Aí, só para ruído de impacto, depois para ruído aéreo, é sempre uma diferença. O valor que está isolando é aquilo que eu estou conseguindo atenuar. Então, por exemplo, se estivesse sendo emitido 100 decibéis em um ambiente e no outro estiver medindo 60, significa que aquela parede está isolando 40 decibéis. Sim. Então, para ruído aéreo, a gente mede a diferença entre o que foi emitido e medido.
E aí o critério também é esse, o critério é o nível de isolamento do sistema, enquanto que o critério para ruído de impacto é quanto é aceitável estar ouvindo no ambiente. Claro. Então ali quando é ruído aéreo tem um percentual, no caso, que a parede tem que atenuar? Exatamente. Entendi. Que daí também é mais sensível em ambientes de dormitório e menos sensível em ambientes que são sala-cozinha, por exemplo. Entendi. E nós, como construtoras, eu gostaria de entender de que forma que a gente pode pensar isso, de que forma que as construtoras podem pensar na questão acústica desde o início, né? É na parte de projeto? Como é que a gente pode pensar nisso antes? Porque depois da obra estar executada fica mais difícil, né? Sim, depois da obra executada é quase impossível. A gente fala que é quase impossível você fazer um isolamento de ruído de impacto. Eu acho que é importante, parece que a gente está focando muito no impacto, mas é que o impacto é o mais... Ele é o mais incômodo e ele é mais difícil de isolar, porque um forro você consegue fazer depois no seu ambiente, um contraforro, outro forro. Você consegue reduzir também, conversando com o vizinho, olha, baixa um pouco o volume, mas às vezes o vizinho está só caminhando e ele está te incomodando por conta do ruído de impacto. Então, o impacto é uma coisa que a gente não consegue resolver. A gente consegue. A obra é sempre na fonte. Então, por exemplo, às vezes o morador de uma unidade está recebendo o impacto de um outro apartamento, não adianta ele fazer nada no dele, ele tem que fazer na da pessoa que está fazendo aquele incômodo do caminhar, por exemplo. Então, o que acontece? O projeto ele tem que entrar... O ideal é desde o lançamento do projeto, porque desde o lançamento do conceito de implantação da obra, porque daí a gente consegue voltar as aberturas, por exemplo, de dormitórios para ambientes menos ruidosos, voltar a área de recreação para ambientes que não são tão sensíveis ao ruído, verificar como que é o ruído do entorno, porque às vezes eu tenho uma via que é mais ruidosa, e aí... Esse é o ideal. Depois dessa etapa de análise de implantação, a gente analisa como que é o ruído do entorno, faz as medições no ruído do entorno para caracterizar o ruído de entorno, que a norma ela vai dizer isso também. Existem 3 critérios para fachada, de isolamento de fachada. Dependendo da classe de ruído onde você está localizado, você vai ter que ter mais ou menos isolamento na sua fachada. Porque às vezes, né, você está localizado numa via super ruidosa, uma rodovia, e às vezes você está numa via local que não tem nenhum tráfego de veículos, nem nada, então tem esses critérios. E aí, no projeto, a gente faz essa análise do entorno e depois analisa o projeto e acompanha o desenvolvimento do projeto arquitetônico, projeto de engenharia, todas as instalações hidrossanitárias, as instalações hidrossanitárias a norma não atende, não requer como obrigatoriedade o isolamento dos fluidos, né, das instalações hidrossanitárias, mas ela já sugere quais são os níveis aceitáveis e quais são os critérios para isolamento dessa parte também. Então, o projeto acústico ele entra até no projeto hidrossanitário, no projeto de equipamentos, elevadores, casa de máquina. Então, o ideal é o projeto acústico entrar junto com o lançamento do projeto. Junto com o planejamento. Planejamento. Desde o planejamento do empreendimento, como tu falou, né? Vamos voltar essa janela para tal fachada, né? Porque aqui é menos ruidoso. Sim. Muito legal. E também a parte de acompanhamento de obra, que é fundamental. A gente ainda tem uma cultura de execução de obra ainda que falha nos detalhes por conta de ser muito detalhe técnico mesmo no projeto. Então, acompanhamento de obra a gente acompanha para ver como está sendo executado o contrapiso flutuante, que é um dos gargalos. Às vezes o empreendimento investiu um monte em contrapiso flutuante, daí por uma falha de subir, né? Eu já vi isso muitas vezes em obra. Às vezes quem executou o contrapiso flutuante foi lá, veio a outra pessoa executar o piso acabado, recorta o contrapiso flutuante que tinha lá, e daí coloca o rodapé por cima disso, e daí você perdeu todo o investimento que foi feito numa coisa que não tem mais como fazer depois. E até para finalizar, por exemplo, eu comprei um imóvel. Ele não atende a norma, eu já identifiquei, chamei um especialista. Com quem que eu posso reclamar? O que eu posso solicitar, legalmente falando? A gente ainda tem um jogo de muitas pessoas envolvidas, né? Normalmente as pessoas buscam o condomínio para certificar, mas buscar um profissional que faz esse tipo de medição, esse tipo de laudo. Se estiver dentro da norma, buscar o seu próprio vizinho mesmo, a própria pessoa que está para buscar uma solução em conjunto. Na maioria das vezes o condomínio resolve, ele vai se movimentar, porque são mais de uma pessoa que às vezes está incomodada com uma mesma situação. E o ideal é fazer um laudo para verificar se de fato o problema está na edificação ou na sensibilidade da pessoa, porque a gente tem bastante isso, é recorrente também. Às vezes a sensibilidade da pessoa, às vezes até um sistema de mascaramento mesmo. A esquadria é muito isolante, e aí a sensibilidade, né? Qualquer coisa pode incomodar aquela pessoa. Verdade, foi muito bom. Papo rápido aqui para a gente não se estender muito. Deu para aprender muito. É uma coisa que a gente se preocupava, mas a Poliana trouxe muita coisa legal que a gente não sabia.
Agradeço a Poliana. Não sei se a Poliana tem redes sociais, o pessoal poder te acompanhar lá, porque além de especialista em acústica, ela é arquiteta, né, Poliana? Sou arquiteta, então. Eu hoje sou diretora da Pulse Acústica, então as redes sociais da Pulse é @Pulse Acústica, tanto no Facebook quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, é Pulse Acústica. O site também, www.pulseacustica.com.br, Pulse. E a gente posta sempre bastante novidade com relação ao assunto e a gente mostra nossos projetos, nossas petições, como que a gente está desenvolvendo as pesquisas nessa área. Eu agradeço muito o convite. Muito obrigada. É isso aí. E encerramos mais um GLT Cast. Queria agradecer novamente a presença da Poliana. Agradecer ao nosso diretor Paulo André. E é isso aí. Obrigado, galera. Valeu, até a próxima. Até a próxima.